Seja bem-vindo ao treinamento Traqueamento.online 2.0. Eu me chamo Rafael e eu desenvolvi esse treinamento para formar novos profissionais na área de traqueamento no mundo dos dados. Então eu trabalho nessa área há mais de 3 anos. Já tinha um outro curso que ensinava traqueamento para 2 estruturas específicas de captura de lead e venda de infoproduto. E esse é meu treinamento principal, onde eu abordo todas as estruturas de traqueamento e a lógica por trás delas para que você consiga implementar o traqueamento na tua estrutura, independente da plataforma, independente do cenário. E nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês como que funciona o curso, como ele está estruturado para que você tire o melhor proveito dele de acordo com a situação que você está. Basicamente, no curso a gente vai ter 2 locais principais de estudo. O primeiro deles é a Hotmart, onde a gente vai ter as nossas aulas, e dentro de cada uma das aulas a gente vai ter um link que vai levar para a nossa documentação do Notion. Além de ter aqui o meu contato pessoal do WhatsApp para você tirar qualquer dúvida, a gente tem também a documentação de cada uma das aulas. Então, acessando aqui uma das aulas só para mostrar para vocês, a gente tem nossas aulas de variáveis, onde a gente vai ter a explicação de cada uma das variáveis, conforme a gente vai seguindo ali pela aula, e também a gente tem os códigos aqui de variáveis específicas que a gente pode usar durante as implementações. Então, toda a informação que você precise ou que é comentada durante as aulas estarão aqui dentro desse arquivo em sua aula respectivamente. A gente também tem aqui o nosso diagrama, que é o fluxo de dados, né, para explicar como que funciona a lógica dos dados dentro do Google Tag Manager. Então, em muitas aulas eu uso este cenário aqui para exemplificar para vocês como que funciona o envio dos dados, né? Ou seja, o que acontece com os dados desde o acesso ao nosso site até o envio para as plataformas de anúncio, quais ferramentas a gente precisa usar em alguns cenários, que em outros não é necessário, e também um diagrama que muitos alunos usam para vender o serviço de traqueamento, ou seja, para conseguir gerar essa clareza no cliente dos benefícios do traqueamento e também como que funciona toda a lógica. E basicamente o curso está dividido em 3 grandes partes. A primeira delas é a introdução, onde a gente vai aprofundar o nosso conhecimento tanto teórico quanto prático dentro do Google Tag Manager. A gente tem um segundo bloco que é as nossas estruturas passo a passo, onde a gente vai ter a aula subindo uma estrutura do zero, explicando toda a lógica de cada estrutura. Então, por exemplo, aqui é uma estrutura de captura de lead de evento externo. A gente vai ter tudo que a gente precisa fazer em cada um dos GTMs, né? Seja no GTM Web, seja no GTM Server, vai ter todo o passo a passo aqui detalhado e a aula é seguindo esse passo a passo e explicando em diferentes cenários como você pode adaptar para que você tenha um traqueamento completo, independente do cenário que você esteja utilizando. Então, por exemplo, captura de lead de evento externo, ele vai servir tanto para estruturas em que o evento externo vem de CRM, estruturas de lançamento, onde a gente faz a captura do lead e vai vender posteriormente para ele, estrutura de infoproduto com formulário na página de vendas, ou seja, estruturas em que a gente tem o formulário pré-checkout, estruturas de captura de lead e vendas que podem acontecer offline, a gente pode enviar de forma manual através do Postman. Então, basicamente, a gente vai ter essa segunda parte que são as estruturas e uma terceira parte separada que é o traqueamento de campanhas para o WhatsApp, onde a gente vai ver aqui toda a lógica, desde pré-configuração para subir a VPS, para subir as stacks ali do NHN, do banco de dados, da Evolution e como fazer automação dentro do NHN. Então, o curso está dividido nessas 3 partes. A primeira parte a gente vai entender toda a lógica de forma muito profunda para diferentes cenários. Então, primeiro a gente fala sobre a base do traqueamento, que é uma aula que vai ensinar basicamente como as plataformas de anúncio funcionam e como elas otimizam as campanhas baseadas nos dados que a gente envia. A nossa próxima aula é sobre conceitos para entender o que é uma variável, o que é um acionador, o que é uma tag, o que é o parâmetro da URL, entender conceitos primários. Depois uma aula sobre o guia de instalação do GTM Web em diferentes cenários, como que a gente faz para instalar o GTM Web, seja em um site WordPress, seja em algum outro construtor de site, seja em uma plataforma externa. A gente vai ter aula sobre variáveis do GTM Web, onde a gente ensina todas as variáveis ali, padrões que existem dentro do GTM, também variáveis personalizadas que a gente pode criar com IA, como fazer essa criação, o que precisa pedir para IA para que fique realmente uma variável correta. Leitura de data layer, que basicamente é o ouro dos dados em e-commerce. Aqui a gente tem uma aula específica falando como fazer a leitura do data layer, então tu consegue implementar isso independente do e-commerce que você esteja trabalhando. Documentação, como a gente deve enviar os dados para cada plataforma. Aqui a gente tem um aprofundamento nas documentações do Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads e Google Analytics, entendendo quais eventos a gente deve enviar para cada plataforma e com quais parâmetros a gente precisa enviar para que a gente tenha uma atribuição correta. Como a gente cria acionadores, aqui diferentes cenários para você entender a lógica dos acionadores e implementar aí na tua estrutura. Tag HTML personalizado que serve para uma infinidade de funções, seja adicionar informações no nosso site, seja enviar parâmetros através de URL, seja adicionar cookies dentro do nosso site. Uma aula específica sobre Facebook Pixel, como a gente configura as tags do Facebook no GTM Web, o que deve ter em cada evento, quais parâmetros a gente deve enviar, seja em cenário de e-commerce, seja em cenário de captura de lead, seja em cenário de venda de infoproduto. Temos também aula sobre o TikTok Pixel, ou seja, a mesma lógica do Facebook, porém para o TikTok pelo GTM Web. Para o Google Ads também a mesma lógica, quais eventos a gente deve enviar, como configurar cada tag, quando passar parâmetros a nível do produto, quando passar parâmetros a nível do usuário.
tags do Google Analytics, como também fazer esse envio para o Google Analytics. E aqui a gente entra na parte do servidor. Então todo esse primeiro momento é um passo a passo que a gente vai seguindo, aprendendo primeiro o básico e indo cada vez mais avançado. Então na aula 12 você já vai ter toda a lógica do GTM Web na sua cabeça, você já vai entender quais variáveis, acionadores e tags você precisa ter no GTM Web para qualquer estrutura que seja. Você vai entender a lógica por trás de como montar uma estrutura independente do cenário. E aqui então a gente entra na parte do servidor, como a gente cria o nosso servidor através da Stape, como a gente faz a configuração do DNS para ter o nosso servidor rodando dentro do nosso próprio domínio. Inclusive a forma mais avançada de se fazer o apontamento, se você tiver os seus apontamentos sendo feito pela Cloudflare, como a gente envia dados do GTM Web para o GTM do servidor, como que a gente ativa o User ID e geolocalização automática no servidor para a gente ter país, estado, cidade do usuário de forma automática, como a gente envia dados do servidor para o GA4, ou seja, como que a gente faz essa integração com o GA4 via API, também como a gente faz isso para o Facebook Ads, então explicando em diferentes cenários, para e-commerce, para venda de infoproduto, para captura de lead, como que a gente configura as tags para enviar dados via API de conversão para o Facebook, também a mesma lógica para o TikTok e também para o Google Ads. E com essas aulas então a gente já tem toda a lógica para fazer o envio de eventos que acontecem dentro do nosso site, seja através do GTM Web, seja através do GTM Server, através das APIs. E a partir dessa aula, então, a gente consegue ver outras funções que a gente pode fazer pelo GTM Server para a gente conseguir traquear diferentes cenários. Por exemplo, quando a venda acontece em uma outra plataforma, quando a venda acontece de forma offline, como a gente pode enviar esse dado para o servidor para depois disparar os eventos via API de conversão. Então a gente entende aqui a parte do Data Client, como a gente recebe eventos externos no nosso GTM do servidor, como a gente salva dados no banco de dados nativo da Stape, para que a gente consiga, mesmo nos eventos externos, ter todos os parâmetros necessários para uma boa atribuição, para uma boa marcação e para uma boa otimização nas plataformas de anúncio. Como a gente faz então o envio de conversões offline para o Google Ads, um modelo específico de tag que precisa ser configurada de uma forma bem específica. Temos uma aula inteira falando sobre isso. A mesma lógica para o GA4, como enviar para o GA4 uma conversão que aconteceu fora do meu site. Então a gente tem aqui aula sobre mensurante protocolo do GA4, como salvar dados no Google Sheets, ou seja, como a gente consegue ter todo um rastreio dos nossos eventos em uma planilha para um acompanhamento muito mais fácil, planilha de rastreamento de lead com UTMs, planilha de rastreamento de vendas, então a gente aprende como configurar tudo isso. Então todas essas aulas até agora não são aulas explicando o passo a passo para alguma estrutura específica, mas sim a lógica de cada função que a gente tem dentro do GTM para que você consiga entender essa lógica e com isso implementar em qualquer estrutura que seja. Então essas aulas eu diria que é uma formação em traqueamento pelo Google Tag Manager, e não apenas aulas de copia e cola. Já a partir dessa aula do Google Sheets, a gente tem as nossas estruturas passo a passo, ou seja, é o passo a passo para a gente implementar do zero uma estrutura específica, seja para captura de lead de evento externo, e esse evento externo, de novo, pode ser CRM, pode ser venda em checkout externo, pode ser um evento offline, estrutura completa de tráfego direto, quando a gente leva o usuário para a nossa página, daí da nossa página direto para um checkout externo, como a gente consegue ter o traqueamento completo. Estrutura para Shopify com checkout nativo, como que você faz o traqueamento completo do seu e-commerce, seja para Google Ads, TikTok Ads, Facebook, Google Analytics, a mesma lógica para uma estrutura na nuvem Shop e também no e-commerce, ou seja, a gente tem 3 diferentes cenários de e-commerce para que você consiga implementar tanto nesses 3 e-commerces como também em qualquer outro e-commerce, entendendo a lógica de como faz isso, porque vocês vão ver que independente do cenário, a estrutura é muito parecida, que vai mudar algumas variáveis e alguns acionadores específicos pela plataforma, mas com a explicação de como fazer isso você consegue implementar em qualquer estrutura. E a gente tem, por enquanto, o nosso último módulo sendo o traqueamento de campanhas para o WhatsApp, onde a gente vai entender como funciona esse traqueamento de WhatsApp. Então a gente tem uma aula só sobre a introdução, a gente tem uma aula aqui ensinando como fazer a contratação do domínio, como passar os name servers do domínio para a Cloudflare e como contratar uma VPS. Depois como criar as stacks no EasyPanel, mostrando inclusive uma forma muito fácil de fazer isso com um formulário que eu desenvolvi específico para vocês pegarem o JSON pronto para vocês conseguirem instalar ali o NHN, o banco de dados, a Evolution dentro da VPS de vocês, como criar credencial no Base Row, que é o nosso banco de dados, como configurar o pixel de mensagens lá dentro do Meta, como fazer a configuração da Evolution API e como fazer a automação dentro do NHN. Então nessa aula aqui você vai ver como fazer todo o processo aqui dentro do NHN para subir a estrutura e deixar ela pronta, tanto para você rastrear os leads através de planilha, assim como enviar eventos de volta do WhatsApp para o Meta, para ter uma otimização das suas campanhas de mensagem. Então essa aula é mais para te dar as boas-vindas e te explicar como você pode estudar melhor esse treinamento. Então se você já está buscando fazer uma implementação de forma mais rápida, você já tem algum cliente aí pedindo alguma implementação, você pode pular aqui para a parte de estrutura passo a passo, onde você vai fazer um processo que é mais copiar e colar. Obviamente vai entender a lógica,
eu explico a lógica durante o processo para que você adapte para o seu cenário, mas se você realmente quer aprender GTM, você precisa assistir essas outras aulas e eu recomendo que você assista elas seguindo a ordem, porque na aula 1 a gente fala sobre conceitos básicos, na aula 2 a gente fala sobre conceitos um pouco mais avançados que dependem desses conceitos mais básicos. Na aula 3, a mesma coisa. Então, a gente tem uma continuidade de aprendizado. Primeiro, a gente entende o que são variáveis, depois a gente entende o que são acionadores, que para a gente filtrar os acionadores, a gente depende de variáveis. Então, para que você aprenda sobre acionadores, primeiro você precisa aprender sobre variáveis. Depois, as tags, como a gente configura nossas tags, qual acionador a gente deve colocar, quais variáveis devem estar presentes dentro de cada tag. Então, é um conhecimento de degrau em degrau. Cada aula vai ser um degrau a mais que você está subindo aí dentro do seu aprendizado em Google Tag Manager. Então, espero que esse curso seja uma mudança de chave dentro do seu conhecimento de traqueamento e qualquer dúvida você pode acessar o documento do Notion e entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter muito prazer em lhe responder. Valeu, até a próxima aula.